Olá, você está na Rota 3. Dentro de instantes começará o painel A Tríade do Pós-Pandemia: Infraestrutura, Setor Privado e Recuperação Econômica. Os investimentos em infraestrutura são cruciais para a recuperação econômica, multiplicam crescimento e geram emprego. E para serem viáveis, esses aportes precisarão do dinamismo do setor privado, conforme mostrará o BID Invest neste painel. Também serão apresentadas estruturas de financiamento inovadoras e projetos premiados. A moderadora será a chefe interina de Divisão Infraestrutura e Energia do BID Invest, Elizabeth Roberects. Bom dia, bem-vindos ao nosso painel em PPP América. Agradecemos vocês terem vindo ao nosso painel. Nós vamos falar sobre a tríade recuperação econômica e infraestrutura. O nosso painel hoje vai falar sobre como a infraestrutura pode ser um fator motivador para a recuperação logo após o impacto da pandemia na nossa região. Meu nome é Elizabeth Rodericks, eu sou a Acting Chief para IDP Invest, que é o lado de investimento privado do banco do BID. Nós temos um projeto substancial de projetos na região e nós vimos vários impactos nos nossos clientes, que vão desde atrasos, demandas, autorizações. Impactos que vimos e que tentamos abordar através do fornecimento de produtos financeiros. Estamos muito felizes por ter 3 convidados ilustres no nosso painel para falar a respeito deste tema, de 3 setores muito diferentes. Eu gostaria de apresentá-los. Em primeiro lugar, nós temos Patrícia Santos. Patrícia é a CFO do Albert Einstein, aqui em São Paulo. É um hospital brasileiro e provedor de serviços de educação, saúde, inovação, pesquisa e responsabilidade social. É um dos principais líderes da América Latina e líder aqui no Brasil na luta contra a pandemia de Covid. Uma variedade de investimento. No caso do Hospital Albert Einstein, a pandemia realmente teve que aumentar os seus recursos durante a pandemia. Então, nós demos o capital necessário para facilitar essa expansão. Nós temos o nosso painel aqui, Michael Schutz, que é o chefe de finanças, que é eles têm atividade em 31 aeroportos em 4 continentes. Falport tem todos os serviços relacionados a operações internas, bem como os dezenas de aeroportos gerenciados pela Fraport para os aeroportos internacionais em Porto Alegre, Lima e Porto Alegre. 90% do tráfego aéreo vai em aeroportos com concessionárias, que é um dos setores que mais sofreu com a pandemia. Os volumes de passageiros caiu 61% de 2019 a 2020 e estima-se que a recuperação não vai acontecer até talvez 2024. Então, em contraste com o que o hospital sofreu, os aeroportos tiveram uma queda muito grande nos aeroportos e demanda de passageiros. Nós temos Daniel Tomaso, também Daniel é um diretor com a SACEM. A SACEM é uma empresa uruguaia de construção com mais de 70 anos de experiência em engenharia, compras governamentais, projetos de infraestrutura no Uruguai, Paraguai e Peru. E no ano de 2017, a SACEM criou sua unidade de concessões, em que participa nos mercados de PPP, onde é muito ativo, sobretudo no Uruguai. Um dos projetos mais famosos é o projeto Educativa no Uruguai, bem como
Ponta Lomitas, no Peru. Muito obrigado por estarem aqui para trazer as suas perspectivas únicas no impacto, para falar sobre o impacto de Covid e a recuperação, começando com infraestrutura. Para começar, eu gostaria de solicitar que falem um pouco, fazer um pouco como se fosse uma sessão de terapia. Qual foi o seu pior momento no contexto da pandemia? Vamos depois falar coisas positivas depois. Patrícia, você poderia falar qual foi o ponto mais baixo que aconteceu no Albert Einstein nessa pandemia? Difícil escolher um ponto baixo, né? Porque a pandemia trouxe um desafio para a gestão de serviços hospitalares, que é o caso do Albert Einstein, que atua tanto no setor público quanto privado, de várias naturezas, né? O primeiro ponto muito desafiador foi a gente não entender a doença e precisar da segurança para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Então, esse foi um primeiro ponto que, naquele momento, a gente não sabia o protocolo e o comportamento desta pandemia. Na sequência, nós tínhamos uma dificuldade, ainda temos um certo grau de dificuldade nesse item, mas naquele momento era uma total dificuldade de fazer projeções. A gente não sabia o quanto o sistema ia ser sobrecarregado com os novos casos e os casos graves. Então, essa sobrecarga no sistema, era necessário a gente ter dimensionamento para poder tentar fazer as expansões. E a gente errou muito e a gente, felizmente, errou para mais. Então, nós fizemos uma super capacidade que depois, na segunda onda, se mostrou muito necessária. Como aconteceu também em outros países, no Brasil a segunda onda foi muito mais forte do que na primeira e a gente usou a totalidade dessa capacidade que foi expandida. E aí, para fazer um resumo sobre a ótica financeira, nós vivemos um colapso em algumas cadeias de suprimentos, a parte de equipamentos de proteção individual, máscaras, aventais, eles não existiam. Álcool em gel, a gente teve que fazer produções em fornecedores bastante alternativos e principalmente itens que são usados nas UTIs, como respirador pulmonar e outros equipamentos para dar suporte à vida, eles estavam em falta no mundo todo. Então, essa cadeia de suprimentos trouxe uma elevação de custos muito grande. Então, a gente viveu, eu posso dizer, a tempestade perfeita, né? Porque nós tivemos queda de demanda, então mesmo no hospital, em algum momento, os pacientes, mesmo os graves, sumiram do hospital. Então, nós tivemos uma queda de receita por falta de demanda, nós tivemos aumento de custos, tivemos que fazer investimentos nessa expansão de leitos e de capacidade de atendimento, tivemos que contratar uma mão de obra especializada e, portanto, bastante caro, e a gente se viu com uma dificuldade financeira que não tinha nem precedente e a gente nem tinha ideia de como é que isso ia se encerrar. Então, foi nesse momento que a gente conseguiu fazer aí a parceria com o BID e ter esse financiamento, né, naquele momento de bastante incerteza, que depois se comprovou menos drástico do que nós imaginamos, mas foi um período de muita incerteza, de muita insegurança sobre essas várias óticas assistenciais, financeiras, logística também. Thank you. Obrigada, Patrícia. Michael, e você pode também responder essa pergunta, o seu ponto baixo na Fraport. Bom, o ponto baixo para mim foi em março de 2020. Estávamos organizando uma transação de mercados de capitais e nos anos passados estávamos acostumados sempre, sem exceção, a ter transações muito bem sucedidas e geralmente tínhamos subscrições excessivas nas nossas transações, tudo funcionava muito bem. E havíamos programado essa transação fazia um tempo antes do confinamento na Europa e na Alemanha, e daí foi a última antes do fechamento do mercado e simplesmente completamos a transação alinhado com as expectativas, fechamos, mas nada extraordinário. E finalizamos a transação sem subscrições excessivas. Naquele momento percebemos que as coisas iam mudar e o mercado
e a indústria ia mudar significativamente, simplesmente percebemos que tínhamos que mudar a mentalidade e ver as coisas de forma diferente. Portanto, foi o ponto baixo, mas o ponto de partida para novas transações bem-sucedidas. Obrigada, Michael. E Daniel, você ainda está aí? Daniel, você poderia comentar sobre o que aconteceu no setor de construção? E eu sei que você estava trabalhando no projeto de ferrovias, como outros. Qual foi o seu ponto baixo? Como você estava cuidando dessa questão? Gente, shh. Foi de 13 de março de 2020, onde declarou-se então emergência sanitária no Uruguai. Foi o primeiro pico da pandemia. E então, isso foi até o primeiro quadrimestre de 2021. O período de preparação que houve foi muito importante para, de alguma maneira, neutralizar os efeitos na construção e na produção que tem a ver com a produção do país. Teve a incerteza própria de algo desconhecida e, para isso, nós usamos a receita que normalmente se usa quando tem momentos de incerteza, que é criar um comitê contra crises e também envolvidos nos assuntos de saúde, os assuntos financeiros, de operações, para criar os protocolos necessários para poder trabalhar em condições mais ou menos razoáveis, uma vez que eu acredito que nós nos saímos bastante bem. Tivemos sucesso nesse nosso sistema, nós conseguimos retomar a produção. Muito obrigado, Daniel. Foi muito útil, muito bom ouvir os desafios que você enfrentou. Agora, eu gostaria de perguntar também, Patrícia, você mencionou que você tinha visto alguns problemas de cadeia de produção que você já tinha enfrentado, os ventiladores para as UTIs, que outras faltas, ou contratar mais gente, como é que vocês lidaram com essa crise, com a equipe, vocês tiveram que contratar muitas pessoas, como que você lidou com esses problemas? O porte para o atendimento foi impactada, né? A força-tarefa que o Hospital Albert Einstein fez para a contratação foi um ponto de destaque, né? A nossa diretora de RH, inclusive, escreveu um livro sobre isso, porque de fato foi uma mobilização muito grande. Ponto positivo, assim, fazendo um parênteses, é que muita gente se voluntariou a trabalhar, inclusive de graça, se fosse necessário. Então, tinha primeiro o engajamento, então você tinha boa vontade. Mas, de fato, falta profissionais, né, que têm que chegar para a linha de frente em áreas de altíssima criticidade muito prontos, né? Então, nós vivemos, sim, uma dificuldade para contratar. A gente tem, hoje, no Einstein, 18 mil colaboradores que atuam na parte pública e privada. A gente contratou, em poucos dias, mais de 1.500 colaboradores. Então, foi uma operação bastante intensa e, de novo, ainda naquele momento, com muita insegurança sobre a saúde desses colaboradores, né? Muito rapidamente, nós aprendemos que os itens de proteção, eles eram bastante eficientes para evitar o contágio. Então, a parte de recursos humanos foi um grande desafio. Como eu disse, a cadeia de suprimentos no mundo teve dificuldade, né? O Brasil teve bastante dificuldade para fazer importações. O setor privado competiu muito com o setor público, então também essa discussão entre
A universalização do atendimento e capacidade de pagamento da rede privada foi muito discutida. Não tem certo nem errado, mas isso foi um issue que a gente teve que tratar durante a pandemia. E nós tivemos um estresse, né, assim, porque tudo havia parado, né? Então, os nossos colaboradores precisavam de suportes para poder, mesmo os colaboradores já contratados, precisavam de suporte para poder trabalhar na pandemia. O que isso significa? Tem mães com os filhos em casa, ou pais que precisavam, tinham pacientes idosos na sua residência, e trabalhar trazia um risco adicional ou era inviável. Então, a gente também teve que dar um suporte para determinados colaboradores, deixando um hotel aqui à disposição para leitos, para as pessoas não precisarem voltar para casa e, de repente, se sentir inseguro com contaminação. Nós fizemos uma parceria com uma escola muito próxima aqui, que é a Porto Seguro, que estava sem aulas naquele momento e que disponibilizou aquele espaço para os pais que tinham os filhos em casa sem aula presencial, e as crianças tinham aqui uma atividade tanto escolar quanto de recreação, para que os pais pudessem trabalhar adequadamente. Então, a gente foi criando soluções das mais simples e que eram bastante efetivas, das mais complexas também, para poder fazer o atendimento dessa cadeia toda assistencial. Daniel, eu gostaria de fazer a mesma pergunta para você, porque eu sei que no seu caso foi algo muito complicado para o setor de construção. Nós vimos no BidInvest com muitos de nossos projetos de infraestrutura. Conte como você administrou o SSM, porque você lida com projetos maciços, com muito equipamento que tinha que ser trazido. Como é que vocês gerenciaram tudo isso? Bom, o problema foi bastante complicado. Bom, o problema que nós tivemos... E o problema principal foi o fato de haver falta de capital. Houve falta de capital na Europa para a fábrica de equipamentos. Faltaram 565 equipamentos, porque e era na fábrica onde se produzia o equipamento. que era produzida em Foi uma das cidades mais afetadas na Europa, e isto causou atrasos significativos em termos da chegada do equipamento. De dormentes no Uruguai, quando nós estávamos construindo uma ferrovia. Nós conseguimos reduzir o impacto. Nós conseguimos reduzir o impacto. Em termos de nós tivemos que escalonar as fábricas com os diferentes níveis de produção de tal forma que nós pudéssemos nos alinhar com o plano de produção. Mas não há dúvida que isto afetou o fornecimento e atrasos no fornecimento de produtos, e os custos foram muito elevados. Nós tivemos que pagar pelos fornecimentos preços altíssimos, porque os voos eram muito pouco frequentes em certas áreas. Porém, soluções nós pagamos por custos mais altos do que aqueles que foram previstos. Mas nós não queríamos exceder um certo limite que era o orçamento que nós tínhamos. E esse é um dos problemas, a consequência dos problemas que nós sofremos na pandemia. Obrigada, Daniel. Michael, uma pergunta diferente quando você falou de 61% de redução da demanda. Eu gostaria que você falasse alguma coisa nesta faixa, tentando ser
responsável como empresa e se adaptar à situação que naturalmente teve um impacto na sua receita e nos seus planos para o futuro. E também eu queria saber se você teve que buscar mudanças nas concessões existentes e solicitar flexibilidade dos governos que estavam permitindo que você operasse. Bom, são muitas perguntas. O setor de aviação, claro que foi atingido e de modo muito impactante. O nosso grupo inteiro, nós tivemos um lockdown durante muitos meses. Isso naturalmente significou que praticamente ficamos sem receita e isto foi um desafio para termos liquidez e cumprirmos com as nossas obrigações. Então, o que nós fizemos nesse momento? Então, nós tínhamos uma nova estratégia e, em primeiro lugar, como a gestão sênior que estava funcionando, eles cortaram custos e os custos operacionais foram reduzidos, números de 2 dígitos, então as exportações de capital praticamente pararam. Então, nós implementamos alguns programas a curto prazo de mão de obra. O governo alemão permitiu isso em Frankfurt. Então, em Frankfurt, 80% da força de trabalho de Frankfurt estava trabalhando meio período. Isto não foi válido para o Departamento de Finanças. Então, nós tivemos que trabalhar praticamente 24 horas por 7 dias por semana. Nós estávamos muito ocupados gerando verba. Então, como eu disse no início, nós não pudemos resolver os problemas de notas promissórias, por exemplo, que também não foi tão aberto. Então, o que nós fizemos? Nós usamos o mercado bancário e nos beneficiamos das nossas políticas bancárias, que nós determinamos nos últimos anos, eu diria décadas. Um relacionamento que nós temos com os bancos datam até da década de 50. Então, as coisas não mudam tanto. Então, nós temos um grupo, vamos dizer, de 10 a 15 bancos que são muito estáveis. E eles sabiam que nós dependíamos. Só para dar um exemplo, em 2009, durante a crise do banco do Lehman, nós tivemos que dar apoio ao nosso banco e não pedimos facilidades. Nós sabíamos que nós tínhamos que é assim que os bancos se colocaram numa determinada posição. Nós sempre tentamos ser parceiros com os bancos e os bancos sabiam disso. Então, a aviação teve um problema muito complicado, mas nós tivemos que usar a nossa carteira. Mas eles nos deram muito apoio, nos dando a liquidez que nós precisamos para os primeiros meses até que o mercado abriu novamente. E, desta maneira, nos últimos 18 meses, nós pudemos fazer empréstimos no mercado, mais ou menos 3 bilhões de euros. Então, para nós, isso é uma quantia bastante elevada para garantir a liquidez e nós agora estamos na posição de poder de ficarmos no que nós chamamos de firepower, quer dizer, agora nós temos recursos e tudo o necessário e nós chegamos a 4 bilhões. Então, mesmo se a crise continuar, nós estamos seguros e preparados para os próximos anos. Eu não quero dizer que a crise está terminada para nós, porque nós ainda estamos muito pouco tráfego, mas sem risco. Então, a estratégia funcionou e cortando custos da gestão sênior e também organizando a liquidez. Bom, voltando os 3 bilhões de euros, eram facilidades de curto prazo. Qual é o tipo de flexibilidade que você teve? Porque eu imagino que fazendo projeções financeiras no momento é um desafio, não é? E eu me pergunto, eu me coloco na posição do banco, que é fácil para mim, né?
E o que você faria em termos, como você estruturaria essas facilidades, esses sistemas? A sua empresa é extremamente sólida, mas qual é a estrutura que você procurou para resolver durante essa fase? Bom, apesar dos desafios, da situação que nós estávamos enfrentando, nós ainda assim conseguimos estruturar a nossa dívida de uma maneira muito suave. Então, o perfil é um pouquinho mais alto, mas está funcionando bem. Eu passei muitas noites sem dormir, mas nós conseguimos nos estruturar de uma maneira que não era assim 365 dias sem dormir. Não, na última transação nós vimos demandas também para pedidos para empréstimos de 10 anos e até mais longos. Então, os investidores sabem que a aviação está se recuperando rapidamente. Só para dar um exemplo, nós também temos o aeroporto da Grécia, que é um destino de turismo. Em alguns períodos, nas últimas semanas, nós tivemos um número tão alto, 150 mais do que os números pré-crise no aeroporto da Grécia. Então, as férias foram ótimas, as férias da Europa, mas nós estamos vendo que o setor de turismo é estável, está se recuperando rapidamente. E a mesma coisa em Natália, onde nós temos 50% do aeroporto. Então, todos esses destinos de turismo estão sendo excelentes hoje em dia. Muito obrigada, Michael. E eu acho que nós vimos essa recuperação também em outros projetos de turismo. Então, é muito bom ver isso e muito bom poder dar apoio. Agora, eu gostaria de pular para você, Daniel. No seu caso, na SACEM, você viu alguma mudança nos acordos de construção nas quais você estava trabalhando, mudanças contratuais como um empreiteiro, assim, IPC, para alocar o risco de Covid? Você conseguiu negociar esse tipo de risco? A resposta é não. Eu tive cláusulas de força maior. Essa cláusula de força maior com os nossos clientes não puderam ser ativadas. Então, entre o governo e os PPPs, e o governo federal simplesmente rejeitou esta cláusula de força maior. Então, isso causou consequências com maiores impostos para os construtores e nos nossos vários projetos, dentro de situações que foram administráveis, mas não tivemos possibilidade de conseguir ajustes significativos e por causa do problema da Covid. Sim, nós conseguimos um pouco de flexibilidade em algumas entregas de uma parte. Os centros educativos, por exemplo, eles aceitaram mudar o programa sem afetar a forma de pagamento. Ajustes ocorreram, mas reconheceram que havia, na chegada de algumas administrações do projeto, mas não foram mudanças em termos de preço e preços dos produtos finais. Muito obrigado, Daniel. Patrícia, em contraste ao que disse o Michael, que teve que diminuir, fazer um downsizing e aumentar a liquidez através de nossas novas linhas de financiamento,
O feedback, eu tenho visto, conversando com outros empresas de áreas de saúde e hospitais, mais especificamente, é que depois do Covid, houve uma receita muito maior no pós-Covid. Então, não foi tanto um problema. Isso foi sua experiência também? Aumentou muito depois da fase pior? E como vocês alavancaram com os novos recursos para poder administrar melhor e administrar problemas futuros? É similar, sim. Após a primeira onda, né, onde a demanda caiu muito, a gente começou a perceber o que nós chamamos de retomada. Primeiro que houve uma atuação ativa, né, dos colaboradores do Einstein, do corpo clínico, de mostrar para os pacientes um ambiente seguro, né? Então, acho que primeiro criar essa relação de confiança. Existiam vários estudos que mostravam que a gente ia ter um impacto além da pandemia, na saúde das pessoas, muito grave, né? Porque as pessoas estavam adiando tratamentos e cirurgias e tratamentos importantes. Então, o que aconteceu foi essa retomada, né? Primeiro, de pacientes cirúrgicos e cirurgias de alta complexidade que precisavam ser feitas e tinham sido adiadas. Então, elas começaram a acontecer em 2021. E em 2021, no Brasil, nós tivemos o pico da segunda onda em março. Então, só para ter uma ideia em números, na parte privada, o pico em 2020 de atendimento na internação foi de 100 pacientes aproximadamente. Em março desse ano, nós chegamos a 330. Então, são pacientes com tempo médio de permanência muito maior, de muito mais alta complexidade, que junto com esses pacientes de Covid, juntaram-se então essa demanda represada. E agora nós estamos vivendo uma segunda fase muito interessante e triste também, que são os pacientes com sequela de Covid. Que são pacientes também com altíssima complexidade, que, portanto, estão procurando sistemas para serem atendidos. Então, esta composição trouxe para este ano um aumento de receita. Eu acho que isso não deve se repetir nos anos anteriores, porque o sistema precisa se equilibrar. E o que acabou acontecendo no setor privado é que as operadoras de plano de saúde no ano passado tiveram bons resultados em contraponto com os prestadores de serviço, que ficaram com um déficit bastante grande. E este ano inverteu, né? Os prestadores de serviço, por conta dessa demanda represada, estão com receitas mais altas e resultados melhores, mas quem paga o serviço, geralmente as operadoras de planos de saúde, estão com resultados muito apertados. Então, esse sistema precisa ser reequilibrado a partir do ano que vem, né? Então, eu acho que isso vai mudar de novo a partir de 2022. Thank you for that, Patricia. Looking sort of at the impact of this, and we talked a little bit about the impact on the EPC contracts. We've seen a number of contracts that have said, for construction companies, where you have actually, they're going to actually anticipate but not even count COVID under force majeure, so that you can basically not have it covered, and it limits the liability of the sponsor in certain situations. So it's an interesting, in terms of like permanent changes that we'll see going forward. That's what I'd like to kind of shift to in this right now. And Michael, starting with you in the airport sector, I would imagine that there could be a lot of different ways you could rethink airports in the future, and perhaps even have some sort of healthcare component to an airport, given the amount of testing and quarantining and all these things that has to go on while people are in transit. Have you seen Cuidados de saúde com outras formas de se pensar as viagens aéreas em consequência da pandemia? Você imagina que alguma coisa venha a ser permanente? A infraestrutura de aeroportos sempre é planejada para o longo prazo. Essas questões normalmente levam bastante tempo. Por exemplo, o nosso Terminal 1, que ainda é o centro das operações em Frankfurt, quando foi o planejamento? Foi na década de 60 e acabou sendo, então, inaugurado na década de 70 e permanece em operação e está indo muito bem. Atualmente, existem questões de modernização presentes, mas
a maior parte dos aeroportos do mundo tem que lidar com a realidade. Essa questão com o coronavírus é algo muito novo. Ninguém previu, ninguém imaginou que algo assim fosse acontecer. Então, precisamos agora nos adaptar quando coisas assim acontecem. O que nós fizemos, por exemplo, o estúdio para ginástica, não é? Para funcionários. Isso foi fechado, por exemplo, criou-se ali um local para testes. Então, essa é, por exemplo, uma ideia de alguma adaptação sendo feita. Utilizar espaços existentes, instalações existentes e adaptá-las, sendo flexível nesse sentido. Em vez de se começar do zero, precisamos pensar então que uma pandemia é algo que pode sim acontecer e que talvez venha a acontecer com mais frequência no futuro e dessa forma passar a estar incluída no conceito de um planejamento, de infraestrutura e por isso então são questões que não são em demasia para se pensar. Pensando-se, por exemplo, na taxa de crescimento e o que é necessário no setor aeroportuário. Nós vemos que esse crescimento faz com que, certamente, algumas transformações significativas precisem ser feitas, mas por hora o que precisamos pensar é na flexibilidade para adaptação e para que estejamos preparados para uma situação parecida com a pandemia do Covid-19. Não estamos recebendo o som aqui na cabine. Não estamos recebendo o som. Nos desculpem, um problema técnico. Sim, agora sim. Então, quando por algum motivo não era possível fazer o próximo pagamento, os clientes também, todos enfrentando problemas financeiros. Então, essa flexibilidade nesse sentido também, eu acredito que seja fundamental para que se tenha sucesso na hora de lidar com esse tipo de situação. E isso, então, traz para a discussão o tema da sustentabilidade. O que pode ser considerado sustentável numa situação de crise? No setor de saúde, por exemplo, Patrícia, como o Einstein, daqui para frente, vai pensar nesse equilíbrio? Vocês são um centro de inovação, de pesquisa médica. Como equilibrar isso enquanto se gerencia a crise que está diante de vocês todos os dias e os recursos todos que precisam ser alocados para isso? Distintos, né? Mas eu acho que o que o Michael trouxe também se aplica à saúde, né? Os investimentos precisam ser pensados e tratados no longuíssimo prazo, né? Ainda que a tecnologia mude o tempo todo, você vai incorporando coisas novas, mas o desenho, a arquitetura precisa ser pensada no longo prazo. O que nós acreditamos, Elizabeth, é que esta pandemia, infelizmente, está muito relacionada à mudança climática e que a chance de outras pandemias acontecerem são altas. Ou pelo menos nós, aqui a parte não tão otimista. Mas a gente tem que estar preparado, infelizmente, para situações como estas. Então, os investimentos no setor de saúde, tanto privado quanto públicos, precisam prever, de maneira mais proativa, uma necessidade de estresse de demanda, de oferta de serviços e por conta de uma demanda muito aumentada. Isso significa que a gente tem que começar a produzir, e o Einstein fez isso, e aí foi uma forma de balanceamento, de aumentar o que é chamado de leito flexível, né? A gente cresceu muito esta capacidade de atendimento com os chamados leitos flexíveis. Então, a gente fez adaptações dos nossos espaços físicos, usando equipamentos de suporte intensivo de cuidados, para que a gente possa ampliar de acordo com a demanda. E esse suporte não pode ser descartado pós-pandemia. A gente precisa continuar fazendo esses investimentos para poder atender uma demanda aumentada eventualmente. O setor público, não só no Brasil, mas a gente viu isso ao longo de todo o mundo,
tem muito menos capacidade para colocar um paciente adicional, que dirá um volume aumentado como foi uma pandemia. Então, os investimentos em saúde precisam ser repensados, primeiro, considerando que outras pandemias como essa podem acontecer e a gente tem que expandir a capacidade de uma maneira emergente. Uma outra forma de investimento, que também é de infraestrutura ou investimento de base, diz respeito à pesquisa. A gente percebeu o quanto esta é uma área crítica e importante e no Brasil a gente tem sido negligente com esse aspecto, então acho que o mundo todo precisa voltar a pensar no tanto de investimento que a pesquisa em saúde é necessária. E um outro ponto é a questão de tecnologia, que ela precisa ser incorporada para ter um desenho sistêmico mais inteligente. Nós temos no Brasil um tripé, que a gente estuda isso com o IHI, que é um instituto americano, de melhoria. Nós precisamos melhorar o acesso à saúde, melhorar a qualidade e reduzir custos. E isso só vai ser possível quando você tem um desenho sistêmico mais inteligente, onde você tira o atendimento central do hospital, você usa a complexidade de acordo com a necessidade do serviço. Então, você tem um sistema solar que, conforme está no centro, é mais complexo, conforme você vai para a periferia, você tem menos complexidade e menos recursos, portanto, envolvido. Você usa telemedicina, você usa plataformas digitais, e você faz com que o sistema seja mais inteligente para poder atender esses objetivos. Então, eu diria que são esses 3 pilares que a gente precisa investir: em capacidade expansiva, em pesquisa e também em adoções de tecnologia. Very, very interesting comments. And Muito interessantes os seus comentários. Uma última pergunta para você especificamente, Daniel. Eu sei que a SACEM também é não apenas uma empresa de construção, vocês também são investidores em projetos. E nós vimos muita hesitação em investimentos durante a pandemia, investimentos em grandes projetos de infraestrutura. E muitos dos projetos que existiam foram colocados ali na prateleira. Qual seria, então, a sua abordagem como um investidor? Você está sendo mais conservador, mais agressivo? Como você enxerga o impacto no seu portfólio de investimentos em equity? Nós, há vários anos, investimos em projetos de linhas diferentes e a Covid afetou muitíssimo o nível de emprego na América Latina e as pessoas muito preparadas não são excedentes, não são abundantes, então deveria se pensar em projetos de infraestrutura em todos os sentidos. A construção no Uruguai, é importante que se continue a investir, talvez não para manter os níveis de emprego pré-pandemia, mas também para considerar-se esse aspecto. Então, os investimentos são feitos por um sistema de iniciativa privada e nós estamos, então, trabalhando em investimentos da região, em projetos da região, com parceria com o governo. Mas vemos que a mão de obra não tem a preparação necessária e isso vem impactando muito e essa é uma necessidade que diversos governos precisam atender, utilizando a receita de anos de projetos, porque vemos agora o desemprego resultante da pandemia e a retomada de uma situação mais próximo possível da normalidade precisaria, então, deste tipo de
investimento nesse preparo. Muito obrigada, Daniel. Eu acho que o nosso tempo está chegando próximo do fim, mas eu queria fazer uma última pergunta. Vocês enxergam oportunidades pós-Covid? Eu vejo que os investimentos do BID, por exemplo, você falou da telemedicina, das plataformas digitais, Patrícia, e nós recentemente financiamos farmácias online. Quais são, então, as oportunidades que você vê que surgiram como resultado da pandemia? Assim, o lado positivo da pandemia foi a aceleração, né, de enxergar a saúde como um hub de integrações de tecnologia de diversas formas, né? A gente entendeu a descentralização de exames, né, a gente poder fazer exames em casa, tecnologias que foram desenvolvidas rapidamente para testar os pacientes, o uso da telemedicina, eu ressalto, num país com dimensões continentais como o Brasil, é fundamental, onde não chegam especialistas, que você consiga levar a assistência descentralizada, rápida e eficiente. A gente também tem tratado de questões de monitoramentos, né? E todas elas com uma intenção muito clara de você, de novo, a ação correta para aquele tipo de atendimento, né? O que a gente vê aqui no Brasil, complexidade de casos de baixa complexidade. Então, as pessoas saem de suas casas, passam num pronto atendimento hospitalar para fazer uma consulta para uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma febre baixa. Então, esse dimensionamento incorreto dos recursos precisam ser tratados. E aí esses investimentos tecnológicos e redesenho desse modelo de atendimento, eles são fundamentais. É claro que nós temos aqui, né, o que a gente chama de fee-for-service, e eles têm ainda muita raiz, né, no sistema privado, mas a gente precisa começar a criar uma mudança. Eu acho que o Einstein é um parceiro muito importante para fazer isso, porque nós somos uma associação sem finalidade de lucro, para começar a mostrar os benefícios para ambos os lados dessa cadeia de atendimento, porque o sistema hoje no Brasil, do ponto de vista financeiro, ele é insustentável. Então, a incorporação de tecnologia, os investimentos para estas frentes são não só muito inteligentes, mas eles são fundamentais para a sustentabilidade financeira dos hospitais e dos sistemas todos de pagamento. Thank you so much, Patricia. Really interesting time. Muito obrigada, Patrícia. Muito interessante. Acho que precisamos agora interromper. Adoraríamos continuar a nossa conversa, mas em nome do BID Invest, essas organizações, esses clientes, nós estamos aqui todos observando como vocês geriram esse momento de crise e o tanto que tem sido inspirador para o BID Invest. Eu acredito muito que o investimento é parte da solução para essa retomada pós-Covid. Estamos aqui para ajudar e para lidar com todo tipo de inovação e tecnologia que os nossos clientes têm a oferecer. Então, por isso, agradecemos muitíssimo e desejamos sucesso a todos vocês. Obrigada por estarem conosco nessa sessão. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, Michael, Daniel. Muito obrigada.